Olá, seja bem-vindo a mais esta análise aprofundada baseada na lição dos jovens. Hoje é sexta-feira, 3 de outubro, e a gente vai mergulhar juntos nos pontos principais, nas ideias da lição desta semana. O foco foi bem intenso, né? As promessas da aliança que Deus fez com Abraão, uma história assim fundamental, que a gente encontra principalmente lá em Gênesis capítulo 15. Então se prepara para a gente explorar as riquezas desse tema. Olha, a história toda começa com uma coisa que, vamos combinar, é bem radical. Deus simplesmente chega para Abraão, um homem já com 75 anos, e fala: sai da sua terra, deixa seus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Isso está lá em Gênesis 12. Poxa, não é pouca coisa largar tudo assim, né? Especialmente para ir rumo ao desconhecido. Que jeito de começar uma jornada de fé, hein? Sem dúvida. E é muito importante a gente entender que esse chamado não surge do nada, sabe? Ele está conectado diretamente com aquela promessa bem antiga, a do libertador, feita lá no Éden, Gênesis 3.15. A aliança com Abraão é, na verdade, um passo bem concreto para renovar esse plano de salvação. Sem entender Abraão, fica difícil pegar a missão de Israel mais tarde. Pense em Josué, por exemplo, séculos depois ali, na porta de Canaã. Aquela terra tinha sido prometida para Abraão mais de 400 anos antes. A promessa tinha, assim, dois pilares fortes: uma descendência enorme, tipo as estrelas, e uma terra específica, num lugar estratégico. Era o palco sendo montado para algo bem maior. Ok. Vamos desmembrar isso um pouco mais. Porque, olhando a história, a trajetória do Abraão está longe de ser uma linha reta tranquila. Logo de cara, ele passa por uma fome terrível, tem que ir para o Egito. Lá, o medo toma conta, ele mente sobre Sara, diz que é a irmã dele. A situação fica tão enrolada que só Deus mesmo para tirar ele daquela enrascada. Hebreus 11.8 até destaca que ele obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Um começo bem turbulento. Isso levanta uma questão, né? Além da dificuldade física, que era óbvia, qual seria o maior desafio interno para ele nesse começo? Talvez psicológico. Excelente ponto. O fascinante é que esses tropeços logo no início já trazem lições muito fortes. Primeiro, que seguir o chamado de Deus exige uma fé que funciona mesmo sem a gente ter o mapa todo detalhado, sabe? Sim. Segundo, e talvez o mais difícil, é aceitar que o plano acontece no tempo de Deus e do jeito dele. E isso pode incluir uns desvios que para a gente parecem atrasos, contratempos. Aparentemente, a confiança não elimina a confusão ou medo, mas ela nos capacita a continuar apesar disso tudo. Essa dinâmica fé, no meio da incerteza, é justamente o que a gente vê ecoar na experiência de Josué e do povo conquistando Canaã, a necessidade de confiar e obedecer, mesmo quando tudo parece contra. E essa questão do tempo de Deus leva a gente direto para um dos pontos mais tensos da história de Abraão, a espera pelo filho prometido. Anos se passaram desde a promessa lá de Gênesis 12.2 de que ele seria pai de uma grande nação. Abraão e Sara envelhecendo e nada. Pois é. A lição desta semana tocou num ponto sensível. Às vezes, esperar no tempo de Deus é um teste de fé, ainda maior do que acreditar na promessa inicial. Não é só confiar que vai acontecer, mas aguentar o quando e o como que parecem que nunca chegam. Exato. A espera atesta a fibra da paciência, da entrega, de um jeito único. E a gente vê a humanidade do Abraão nisso. Em Gênesis 15, Deus aparece numa visão e diz algo muito reconfortante. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Está lá em Gênesis 15, verso 1. Mas qual a primeira reação de Abraão? Uma explosão de angústia acumulada. Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? Já que não me deste descendência, o herdeiro da minha casa é o meu servo Eliezer. Gênesis 15, versos 2 e 3. Ele bota para fora a dor dele, a lógica humana batendo de frente com a promessa divina. Isso ensina algo pra gente sobre nosso relacionamento com Deus, não acha? A permissão para sermos honestos com as nossas dúvidas, nossos medos. É aqui que fica realmente interessante. Porque apesar dessa dúvida tão humana, dessa lógica que gritava impossível, acontece uma virada.
Deus leva Abraão para fora da tenda, manda ele olhar para as estrelas e reafirma: assim será a sua descendência. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Está lá nos versos 4 e 5 de Gênesis 15. Sim. E diante dessa reafirmação, Abraão faz uma escolha consciente. Aí vem o versículo central, Gênesis 15, 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. O que tem de tão revolucionário nesse ato de crer, nesse momento específico para ser creditado como justiça? Não era só concordar? Definitivamente não era só concordar. Esse crer aqui no hebraico amã tem uma raiz que significa firmeza, segurança, confiança total. Ser creditado como justiça significa que, para os olhos de Deus, a confiança de Abraão na palavra e no poder dele foi considerada o estado correto, a posição justa diante dele. Entendi. Isso é revolucionário, porque não se baseava nas obras perfeitas de Abraão. A gente viu que ele tinha falhas, mas na fé dele na promessa de Deus. É um vislumbre da justificação pela fé que o apóstolo Paulo ia desenvolver séculos depois, como a gente lê em Romanos 4, versos 20 a 22. Lá ele diz que Abraão não vacilou por incredulidade, mas foi fortalecido em sua fé, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Uau! E para selar essa promessa de um jeito inquebrável, Deus entra numa cerimônia de aliança formal, descrita ali em Gênesis 15, versos 9 a 21. Aqueles animais partidos ao meio. Na cultura da época, passar entre as partes significava basicamente dizer que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais se eu quebrar esse pacto. Forte isso? Muito. E quem passa entre as peças é o próprio Deus simbolizado pelo fogo. Era a garantia máxima do comprometimento divino. Entendi. Mas aí surge outra questão que a lição explorou, que vem também de Gênesis 15. Por que essa terra prometida, Canaã, só ia ser possuída pelos descendentes de Abrão depois de mais de 400 anos de espera e escravidão no Egito? Se a terra era a promessa, por que essa demora toda? A resposta está numa frase um pouco misteriosa, mas crucial, dita por Deus a Abraão nesse mesmo capítulo, em Gênesis 15, 16. A posse da terra viria na 4ª geração, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não atingiu o limite. Isso revela um aspecto, desconcertante, mas fundamental do caráter de Deus. Uma paciência enorme, estendida até mesmo para povos envolvidos em práticas terríveis. Paciência divina. Exato. Deus estava essencialmente dando um tempo limite, uma longa oportunidade para que a situação moral dos habitantes de Canaã mudasse ou se definisse completamente. A conquista posterior, com Josué liderando, é então apresentada na Bíblia não como uma invasão por ganância, mas como a execução de um juízo divino que foi adiado por séculos. E que práticas eram essas que chegaram nesse limite? Os textos usados na lição, tipo Levítico 18, Deuteronômio 18, Salmo 106, pintam um quadro bem sombrio. Culto a ídolos com rituais sexuais perversos, né? Incesto, bestialidade, o horror do sacrifício de crianças queimadas vivas e um mergulho profundo em ocultismo, feitiçaria, invocação de mortos. A entrada de Israel é descrita como o fim dessa longa paciência de Deus, mas isso ainda gera um incômodo, né? Como conciliar essa imagem de juízo com o Deus de misericórdia? Lembrei daquele diálogo tenso de Abraão com Deus sobre Sodoma, lá em Gênesis 18. Sim, importante. Ele pergunta: destruirás o justo com o ímpio? Longe de ti fazer tal coisa. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Está lá nos versos 23 e 25. Abraão parece lutar com essa mesma tensão, né? Exatamente. O diálogo sobre Sodoma é importantíssimo porque mostra essa busca pela garantia de que a justiça divina é de fato justa, que ela distingue culpa de inocência. A história de Canaã, junto com a ideia mencionada por Ellen White na lição, de que Deus tem limites de paciência com nações e indivíduos antes de intervir. Certo. Sugere uma interação complexa entre misericórdia e justiça. A misericórdia oferece tempo, oportunidade,
Mas a justiça age quando a maldade transborda persistentemente, ultrapassando um ponto que só Deus define. A narrativa apresenta a ação em Canaã como esse ponto limite sendo alcançado depois de séculos de aviso implícito na própria lei natural e na consciência. Voltando para a promessa central, a do filho. O tempo passa, e aos 99 anos, Deus aparece de novo para Abraão. Gênesis 17, isso. Ele reafirma a aliança, institui a circuncisão como sinal visível dela, e aí solta a bomba. Sara, a esposa dele, com 90 anos, ia dar à luz um filho. A reação de Abraão, segundo o texto Gênesis 17, versos 17 e 18, é de incredulidade. Ele ri e até sugere Ismael como plano B. Quem dera que Ismael vivesse diante de ti. Dá para entender o choque, né? Totalmente compreensível. Mas Deus, com paciência, insiste. Não, o filho da promessa viria de Sara, seria Isaque. E o nascimento de Isaque, contra todas as leis da biologia, se torna a prova viva de que para Deus não existe impossível quando se trata de cumprir a palavra dele. Um milagre. Um milagre. Isaque nasce, cresce, vira a alegria do casal idoso, o centro de todas as esperanças, e é aí que a fé de Abraão é levada ao teste mais extremo, mais incompreensível de todos. O teste do Monte Moriá, Gênesis 22. A ordem divina é de cortar o coração. Pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto. Verso 2. Pedir de volta justamente o filho que representava o cumprimento de todas as promessas. Como é que se começa a processar um pedido desses? É o ápice do teste de confiança, e Abraão obedece. A chave para entender essa obediência quase inimaginável está em Hebreus 11, versos 17 a 19. O texto diz que Abraão raciocinou ou considerou que Deus tinha poder até para ressuscitar Isaque dos mortos. Uau, que fé! Ou seja, a fé dele não era cega no sentido de irracional. Era tão ancorada na fidelidade no poder de Deus que ele concluiu: se Deus prometeu uma nação através de Isaque e agora pede Isaque, então Deus tem um jeito de cumprir a promessa mesmo através da morte. É uma lógica de fé levada às últimas consequências. E no clímax da tensão, no último segundo, Deus intervém. Ele impede o sacrifício e aponta para um carneiro preso pelos chifres ali perto. Esse carneiro vira o substituto de Isaque no altar. E esse carneiro preso no mato é mais do que uma solução de última hora, é um símbolo profético poderosíssimo. Ele aponta direto para o verdadeiro clímax da aliança com Abraão, que não era Abraão, nem Isaque, nem mesmo a nação de Israel em si. O propósito final convergia para o Messias. Ah, interessante. Aquele carneiro prefigurava Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista ia apresentar ele lá em João 1, 29. Toda a jornada de Abraão, o chamado, a espera, a terra, a descendência, estava preparando o cenário para apresentar ao mundo este Cordeiro sacrificial, a solução de Deus para o problema do pecado que começou lá no Éden. Uau. Olhando para essa história toda, que lições práticas a gente pode tirar hoje? A reflexão de quarta-feira na lição trouxe pontos importantes. Primeiro, que a nossa própria jornada de fé raramente é uma linha reta, né? Tem altos e baixos, tem os nossos Egitos e Montes Moriá. Com certeza. Segundo, que a ansiedade é algo tão presente hoje em dia, pode ser um veneno para a fé. Pode levar a gente a querer ajudar Deus, agir por conta própria e muitas vezes só complica tudo. Isso pede discernimento, oração constante e a difícil arte da paciência ativa, de esperar em Deus. Exatamente. A saga de Abraão nos convida a cultivar uma confiança que persiste, mesmo quando a razão não entende os porquês. É um chamado para entregar tudo, inclusive nossos medos mais profundos sobre o futuro, nas mãos de um Deus que se mostrou fiel através de gerações. A gente vê também essa dança complexa entre justiça e misericórdia divinas, a paciência que espera e o juízo que chega quando é necessário, e acima de tudo fica a clareza de que o fio condutor de toda essa história é o plano redentor centrado em Cristo. Sim. E o mais impactante,
Esse propósito de revelar Jesus ao mundo, que começou com Abraão, continua sendo chamado fundamental para todos que seguem a Deus hoje. Não somos chamados só para receber bênçãos, mas para sermos uma bênção, apontando outros para o Cordeiro. Ou para o sacrifício maior. Vimos que tudo isso vai muito além da história de um homem e sua família, revela o coração do plano de Deus para a salvação em Cristo. E refletindo Sobre tudo isso, talvez fique uma pergunta para a gente levar além desta semana. Considerando a jornada de Abraão, marcada por essa espera imensa e por testes tão radicais de fé, como é que a compreensão dessa perspectiva divina de longo prazo sobre promessas e julgamentos pode reformular o jeito como a gente encara nossos próprios desafios e esperas na vida espiritual hoje? Será que pode nos dar um novo tipo de resiliência? Uma ótima pergunta para refletir. E com isso, a gente encerra a nossa análise de hoje. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!